Olá pessoal, voltamos então para a continuidade da nossa disciplina de direito dos pacientes no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Gente, agora nós vamos falar sobre direitos dos pacientes propriamente ditos. Para isso, a gente precisa fazer uma delimitação teórica que seja sobre quem é o paciente. E quem é o paciente, gente? Alguém sabe dizer para mim exatamente ou aproximadamente quem é esse paciente? Quem é o paciente? Eu vou dar uma delimitação simples disso para vocês. Paciente é aquela pessoa que está sob cuidados de profissional de saúde, visando o quê? A melhora de sua saúde, a recuperação na medida do possível de sua saúde, a manutenção da sua saúde ou a sua reabilitação para a vida. A inclusão. Então, o paciente é a pessoa que está sob os cuidados médicos, cuidados de profissional de saúde, visando a sua melhora, a recuperação de sua saúde, a manutenção de sua saúde, a reabilitação para a vida social. Ok? Paciente é isso. O que a gente tem de início aqui? Que o paciente é um ser humano. Aqui nós estamos falando de direito médico, é um ser humano com vulnerabilidade social, vulnerabilidade potencializada, a bem da verdade. Ele está em situação de vulnerabilidade potencializada porque ele quer dar concreção a um direito fundamental dele, qual seja a sua saúde, a sua integridade física, a sua integridade psíquica. Ele quer, nesse contexto, ser olhado, como nós já dissemos antes, como pessoa. Ele quer que o médico entenda as suas necessidades. Mas ele está numa situação, como nós já dissemos, de vulnerabilidade potencializada. Isso nos remete à ideia de assimetria informacional. E o que vem a ser assimetria informacional? É o descompasso de conhecimento existente entre o profissional de saúde e o seu paciente. Ok? Descompasso de conhecimento, de mérito técnico entre o profissional de saúde e o paciente. Aqui entra uma ideia importante, pessoal, que está relacionado com rompimentos de paradigma que visa a deixar de ser vertical a relação médico-paciente para se tornar horizontal, naquele processo retórico de conversa para que o médico não me entenda e eu entenda o médico, facilitando assim a tomada de decisões, ok? Mas a gente tem aí uma questão importante da assimetria informacional que faz com que permaneça a autoridade do médico, considerando que ele conhece de medicina e eu não. E essa autoridade está relacionada, na verdade, com a autoridade dos argumentos do médico em função do seu mérito técnico em medicina. E não da sua autoridade porque é médico. Então, nós temos aí uma diferença entre argumento de autoridade. Eu sei porque eu sou médico. Autoridade do argumento. Eu sei porque eu conheço, porque eu posso te explicar. Eu tenho informações que eu posso lhe oferecer, senhor paciente. Ótimo. Então, beleza. Independentemente da
mitigação de uma visão paternalista entre médico e paciente, considerando a vulnerabilidade específica daquela pessoa e não objeto de tratamento. E considerando a assimetria informacional, é que nós podemos dizer que nós temos diversos direitos decorrentes da condição de paciente. Como é que a gente pode dizer que a gente tem? Quais são os direitos que nós podemos dizer básicos do paciente quando em confronto com o médico ou o profissional de saúde? Primeiro, receber uma atenção humanizada e de qualidade. Humanizada é aquela que olha a doença, que olha, a pessoa e não a doença. De qualidade é aquela que vai atender às minhas necessidades, que vai oferecer os tratamentos médicos de acordo com as minhas necessidades e com a minha condição pessoal. Qualidade vai estar relacionado com a qualidade, com a competência relacional do profissional de saúde na manutenção do vínculo estabelecido com o seu paciente. Porque a relação médico-paciente é um vínculo estabelecido entre uma pessoa, o paciente, ou alguém por ele, por exemplo, o pai que leva o filho para ser atendido, e um outro profissional de saúde que detém mérito técnico em medicina, ou detém mérito técnico em fisioterapia, ou detém mérito técnico em farmácia, em odontologia, enfim, visando o quê? As mesmas coisas que a gente falou com relação ao paciente: a manutenção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde da pessoa humana. Tranquilo? Belezinha. Muito bem. Então eu tenho que ser respeitado como ser humano, um direito meu. Eu tenho direito a receber informações claras e adequadas. Essas informações nós vamos qualificá-las como informação qualificada. O que é informação qualificada? É aquela que chegue adequadamente para o seu interlocutor. Então, quando o médico vai me explicar, ele tem que explicar de uma maneira que eu entenda. Ok? Ele vai ter que explicar o quê? A minha condição de saúde, o que eu tenho que fazer para melhorar ou para manter a minha condição de saúde. Se ele acredita que eu preciso de exames além do exame clínico, além da anamnese, para chegar a um diagnóstico fechado, ele pode explicar ele deve explicar quais exames são necessários, por que esses exames são necessários, o que ele pretende apurar a partir desses exames. Depois disso, ele vai dizer para mim quais são os prognósticos, quais são as alternativas terapêuticas ou diagnósticas, enfim. Ele tem que me dar informação qualificada sobre tudo aquilo que se passa comigo para que eu possa entender. E, gente, vamos pensar numa coisa: quando a gente fala de dar informação qualificada, nós estamos falando sobre um aspecto dos direitos do paciente. Porque além de receber informações qualificadas, ele tem o direito de receber informações sobre o seu estado de saúde, ponto, e aquilo que está em seu prontuário. Ele tem direito de acesso ao prontuário dele também, direito às informações de sua saúde, direito à assistência continuada que lhe foi oferecido, enfim, direito a saber aquilo que está sendo feito para manutenção, recuperação ou reabilitação de sua saúde. Mas nós já dissemos que ao procurar um médico, o paciente ele renuncia ao exercício do seu direito à privacidade e à sua intimidade. Muito bem. E nós dissemos antes que, partindo disso, ele tem direito à confidencialidade dos seus dados. Da mesma forma que ele tem o direito a
as informações, ele tem o dever de prestar informações ao médico, ele tem o direito à confidencialidade das suas informações, salvo questões que envolvam a saúde de terceiros, salvo questões que envolvam a saúde pública, enfim. Nós vamos encontrar aí na legislação algumas exceções, porque, como já dissemos, não existe direitos, nem mesmo os fundamentais ou humanos, que sejam absolutos. Se ele tem direito, qual que é a finalidade dele ter direito às informações claras e adequadas? Para que ele possa ter direito a quê? A tomar decisões livres e esclarecidas. Então, se eu tenho direito à informação, eu tenho direito ao quê? A tomada de decisões. E, gente, se a gente pensa em humanização de assistência, em qualidade da assistência, em competência relacional, que se deve olhar a pessoa e não a doença, o paciente tem um direito de exigir do médico tempo de consulta adequada para que esse profissional de saúde entenda as necessidades daquele sujeito de tratamento. Beleza? Então, direito de horário e tempo suficiente para que o médico entenda as suas necessidades. Se eu tenho direito à confidencialidade dos dados, eu tenho direito também ao respeito à minha intimidade, privacidade. Então, o médico não vai me atender na frente de outras pessoas, vai me manipular, vamos dizer assim, ou me tocar somente naquilo que for necessário e resguardado aí o meu pudor. Eu tenho direito a tratamento sem discriminação, é claro. Eu tenho direito a ter uma segunda opinião do médico, de outro médico. Eu posso ficar em dúvida e o médico não pode impedir que eu exerça o meu direito a uma segunda opinião sobre aquilo que se passa com a minha saúde, sobre aquilo que eu posso fazer para recuperar, manter a minha saúde, que eu possa me reabilitar, enfim. Eu tenho direito de escolhas de médico, que é bem relativizado isso, porque, por exemplo, se eu vou para a saúde pública, eu vou pensar naqueles médicos que estão disponíveis na rede. Se eu vou pensar em saúde suplementar na esfera dos planos de saúde, são aqueles que estão na rede credenciada ou referendada pelo plano. Mas, enfim, isso também, embora relativize, não torna insuficiente a proteção ao meu direito de escolha, porque, na verdade, antes de eu fazer a contratação de um plano de saúde, eu vou verificar preço, custo, mas eu vou verificar também quais são aqueles profissionais que estão na rede credenciada. O importante é a gente entender e retomar a ideia de que os direitos não são absolutos, né? Uma outra questão importante é que eu tenho direito a cuidados paliativos. Tenho, sim, direitos a cuidados paliativos. Que são aqueles implementados a partir do momento em que há um diagnóstico de que a minha doença ou a minha enfermidade não tem cura. Podemos restringir ainda mais que eu estou em sou portador de uma doença reversível e em estado terminal. Mas, enfim, eu tenho direito aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos incluem aí direito à hidratação, alimentação, direito a conforto espiritual, enfim, tudo aquilo que possa minimizar a minha dor e o meu sofrimento. Eu tenho direito, gente, de ter respeitada a minha vontade, manifestamente manifestada, né? Pessoalmente manifestada, perdão, mas eu tenho também o direito de ser respeitada a minha vontade prospectiva, ou seja, aquilo que eu deixar escrito
sobre o que eu quero ou não em cuidados de saúde, quando eu não puder, eu pessoalmente, verbalizar aquilo que seria de minha vontade. O que nós estamos falando aqui? Das diretivas antecipadas de vontade. E no enfoque de interesse das diretivas antecipadas de vontade, a gente vai pensar aqui eu tenho o direito de nomear um procurador de cuidados de saúde. Quem é o procurador de cuidados de saúde? É aquela pessoa que eu vou nomear para que tome decisões por mim quando eu estiver impossibilitado de fazê-lo. E a toda evidência eu tenho direito de que sejam respeitadas as minhas diretivas antecipadas de vontade, ok? Então nós temos aí observando a relação jurídica subjetiva em que está o paciente, um feixe de direitos fundamentais aí, ou básicos, que estão relacionados basicamente à minha liberdade de escolha, ao meu direito de tratamento digno, de ser respeitadas as minhas vontades, de ser respeitada a minha intimidade, o meu pudor, de ser respeitado o meu direito à confidencialidade, tá bom? E para encerrar esse nosso encontro, nós devemos lembrar sempre que isso deve ser observado durante toda a nossa existência, porque muito embora os tratamentos tenham preço, a existência humana em qualquer período não pode ser carente de valor, ok? Gostaria que vocês refletissem nesse primeiro tópico aqui dos direitos dos pacientes, na seguinte premissa. Uma vez que eu digo que os tratamentos têm que ser adequados e com qualidade, é necessário mesmo eu ter uma normatização tão grande sobre os direitos do paciente? Ou bastaria eu entender o paciente um sujeito de tratamento que merece ser assim reconhecido em sua dignidade? Belezinha? Já a gente volta para mais um vídeo da nossa disciplina no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Até já!